O melhor amigo da minha namorada me empurrou escada abaixo e manipulou ela para terminar comigo. Depois, tentou incendiar minha casa e me agrediu. Então, eu o coloquei na cadeia. Fui dispensado das forças especiais depois que uma bomba de morteiro feriu minha perna e minhas costas. Quando voltei para casa, reencontrei minha namorada do colégio. Estava na casa dela uma noite quando acordei ouvindo alguém subindo as escadas. Levantei e peguei minha espingarda. O cara gritou o nome da minha namorada. Descobri que ele era o irmão dela, mas na verdade não era irmão coisa nenhuma. Era um viciado com quem ela trabalhou anos atrás e uma vez ela deu um cheeseburger para ele quando ele estava mal. Ele começou a implorar, dizendo que tinha sido despejado e precisava de um lugar para ficar. Afinal, a casa era dela. Eu não tive voz nenhuma, e ela concordou em deixá-lo morar lá. Durante esse tempo, ele foi extremamente desrespeitoso com ela. Exigia que ela cozinhasse, lavasse suas roupas e comprasse suas coisas. Uma noite, ele exigiu que eu lavasse a louça dele. Mandei ele se fuder e fui saindo do apartamento. Eu já tinha descido alguns degraus quando a porta se abriu de repente. Ele correu e me empurrou escada abaixo. Caí de costas e bati a cabeça no concreto. Ele pulou em cima de mim e começou uma briga. Eu lutei, revidei, consegui ficar por cima e comecei a socar ele sem parar. Honestamente, não me importava se ele morresse. Alguém ia morrer ali, e não seria eu. Mas minha namorada salvou a vida dele. Ouviu os gritos, correu para baixo e me encontrou por cima dele, batendo sem parar. Gritou para eu parar e eu parei. Assim que parei, ele começou a falar. Ela é minha irmã. Ele me atacou. Me jogou da escada porque pediu o PS3 de volta. Achei que ela fosse acreditar, mas felizmente ela sabia que era mentira. A câmera de segurança do vizinho comprovou isso. Naquela manhã, levei a ela ao trabalho e a filhinha dela de 3 anos para a creche. A menina era um doce, uma criança adorável cujo pai não estava presente. Depois, fui trabalhar. Expliquei ao meu chefe por que estava com os nós dos dedos ensanguentados e com gelo na cabeça. Eles queriam chamar a polícia para mim. Eu recusei. Meu chefe praticamente me obrigou a chamar a polícia ou me colocaria em licença médica. Eu disse que preferia ser afastado do trabalho do que perder minha namorada por chamar a polícia contra o irmão dela. Disseram que eu era um idiota e que isso ia me ferrar no futuro. E estavam certos. O irmão deu um ultimato. Ou eu ia embora, ou ele ia embora da vida dela e da filha dela. Para ser justo, aquele inútil tinha sido a única figura masculina constante na vida da criança. Então ela me dispensou. Doeu muito. Dizer adeus à mulher que você ama já é horrível, mas dizer adeus a uma criança que você queria adotar e amar como filha não tem dor maior. Voltei para o meu apartamento. Fiz uma caixa com brinquedos, roupas e lembranças que tinham ficado comigo esperando a hora certa de devolver. Eu estava destruído, mas aquele desgraçado não se contentou. Ele havia dito que tinha amigos que me pegariam. Eu achava que era blefe. Não era. Meses depois do fim do relacionamento, acordei um dia e encontrei meu carro sem rodas, janelas quebradas e pichado. O seguro não cobria tudo e paguei R$ 2.500 do bolso. Fiz BO, mas a câmera não ajudou. Estavam de capuz, luvas, sem digitais. 2 semanas depois, alguém tentou incendiar a porta do meu apartamento com um coquetel Molotov. Se não fosse os sprinklers, eu teria morrido queimado. Foi crime grave. A polícia se interessou, mas sem provas. Minha ex entrou em contato quando soube do incêndio. E eu disse que sabia que era o irmão dela, mas não tinha provas. Ela disse que falaria com ele. Coincidentemente, tudo ficou calmo por um tempo. Ela obrigou ele a arrumar um trabalho ou ia expulsá-lo. Ele conseguiu emprego num auto center péssimo conhecido por enganar clientes. Perfeito para ele. Mas, quando a polícia foi atrás dele por causa do incêndio, ele foi demitido. Ele ficou furioso. Uma noite, cheguei do trabalho e ouvi passos descendo a escada. 4 caras de capuz e máscara vinham na minha direção. Corri para dentro, tentei fechar a porta, mas eles forçaram a entrada. Guardei minha arma perto da porta porque não podia levá-la para o trabalho. No meio da briga, consegui alcançar a pistola e me afastei. Vi os 4 na minha frente. Levantei a arma, uma SIG P216 calibre 40 SWM, e comecei a atirar. Treinei para isso. Corpo, corpo, cabeça. O primeiro caiu. O segundo foi atingido por estilhaços e depois na testa. O terceiro levou 4 no peito.
O quarto tentou fugir, mas descarreguei o restante do pente nele. Infelizmente, ele sobreviveu. Era o irmão dela. 3 tiros acertaram ele, um de raspão, outro atravessou a nádega e o terceiro destruiu a coluna dele. Ficou paralisado da cintura para baixo usando fralda e catéter. Nunca mais andaria, transaria ou teria uma vida normal. Assim que saiu do hospital, foi direto para a prisão. Ele pegou 3 acusações pela morte dos comparsas: conspiração para homicídio, agressão, tentativa de homicídio e ainda por imprudência por disparar arma em prédio. Nunca mais vai respirar ar livre. Gostaria de dizer que isso terminou com um felizes para sempre, que ela me perdoou, voltamos, casamos e criei a filhinha dela. Mas não foi assim. Em 24 horas, ela disse que tinha medo de mim, que não queria me ver nem perto dela ou da filha dela, e que chamaria a polícia se me visse perto da casa ou do trabalho dela. E isso foi foda. Eu gostava da Target onde ela trabalhava, mas depois do que aconteceu, ela me chamou de todos os nomes possíveis. Me acusou de ter chamado a polícia de propósito, só para provocar uma reação dele e assim poder atirar. Ela ignorou o incêndio criminoso, o vandalismo, as várias ameaças que ele tinha feito contra mim nos meses em que ainda estávamos juntos. Nunca mais a vi. Ela me bloqueou em tudo, a família dela também. Mudou de número, foi transferida para outra loja da Target e depois de alguns meses se mudou para outro apartamento em outra parte da cidade. Já se passaram 8 anos e eu nunca mais tive notícias dela, mas sei que está viva. Amigos de amigos contaram que ela se casou em 2020, teve outro filho e está feliz. Então, boa sorte para ela. Eu não tive o meu final feliz. Nunca tive minha cerca branca de piquete. Acredite ou não, tirar a vida de 3 caras, mesmo para alguém treinado para a guerra, condicionado desde sempre a um dia talvez ter que fazer isso, mexe com a cabeça. Especialmente quando acontece na sua casa, e não em Bagdá. Existe uma diferença mental e emocional enorme entre matar alguém por causa do trabalho e matar alguém porque sua vida está em risco. Tive TPET, transtorno de estresse pós-traumático. Por um ano inteiro, depois que recuperei minhas armas, não conseguia nem tocá-las sem ter crises de pânico. A Marinha foi ótima comigo durante tudo isso. Ajudaram com a investigação, incluindo aquele oficial que me apelidou de Apex Donut. Ele deu seu depoimento sobre aquela manhã em que eu fui atacado. Me ofereceram abrigo na base com escolta até as coisas se acalmarem. Recusei. Desde então já se passaram 8 anos, me aposentei. Hoje trabalho no setor privado. Tenho minha própria empresa, LLC, e ganho muito bem prestando consultoria em segurança cibernética e segurança física. De vez em quando saio de barco. Minha parceira há 3 anos é a pessoa mais amorosa e solidária com quem eu já estive. Sei que posso contar com ela, não importa quem tente me matar. Estamos falando sobre ter filhos antes que fiquemos velhos demais. A vida tá boa. Mas sabe o que mais aqueceu meu coração outro dia? Recebi um alerta do Google que configurei há 8 anos. Apareceu o nome e sobrenome do irmão, seguido da palavra Obitávio. Aparentemente, alguém na prisão se cansou daquele branquelo irritante na cadeira de rodas, que vivia falando merda e se achava intocável por estar numa cadeira. Usaram a própria cadeira dele para matá-lo e terminaram o serviço com uns bons pisões. Claro que isso não apareceu no obituário. Lá dizia que ele era um garoto brilhante e adorável na juventude, que passou por tempos difíceis na vida adulta e acabou preso. A surpresa real parece que ele deixou uma filha, coisa que ninguém sabia na época. Então, que pena por ela. Mas duvido que tenha tido chance de conhecê-lo. Honestamente, provavelmente foi melhor assim.